Slides. Vamos lá então? Hoje nós vamos falar do gênero crônica. O que é crônica? Pessoal, inicialmente a gente tem que entender crônica sobre dois olhares, ou seja, duas definições. A primeira, a definição moderna dos nossos tempos, que a gente está acostumado, que a gente tem mais contato. E a segunda é a definição antiga, porque a crônica ela sofreu uma transformação. Ou seja, a crônica de hoje não é igual à crônica que era escrita no passado, século antes do século XVIII, do século XIX. Não. A crônica ela sofreu uma grande transformação. Vamos ver. Se vocês não conseguirem ler, não tem problema não, pessoal. O objetivo esses slides, eu faço a videoaula com slide, já postei, já teve algumas visualizações, certamente de algum de vocês. E aí lá é um resumo dessa aula. A gente faz um resumo primeiro para fazer a aula ao vivo hoje. Então, vocês podem estar lá no YouTube, tem uns vídeos lá. Vocês podem visualizar no nosso canal lá, já tem, Joana encaminhou para vocês o link. É só ir lá assistir essa aula, que é um resumo, uma videoaula com slides, sem imagem, só os slides. E também a gente pode estar postando esses slides no Google Sala de Aula se alguém tiver interesse. Então assim, se algum aluno ou algum aluno não estiver conseguindo ler, não preocupe, a gente vai comentar com vocês. Seria interessante, é claro, e é interessante que vocês consigam ler. Mas caso a imagem não esteja tão boa, a fonte esteja pequena demais, a gente vai tirando as dúvidas. Ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é a crônica? A palavra crônica, ela vem do grego cronos. Daí vem cronômetro, cronologia, que significa tempo. Crônica, tempo. Agora, como eu disse, a crônica de hoje é diferente do passado, porque vamos falar hoje? Hoje. O que é uma crônica hoje? É um gênero literário, ou seja, um tipo de texto, um gênero textual que descreve ou apresenta fatos do cotidiano. O que é fatos? São acontecimentos. Que acontecimento? Um acidente é um fato do cotidiano. Uma viagem, o uso de uma rede social, alguém que tropeçou e caiu é motivo para uma crônica. O trabalho de alguém, esse momento que nós estamos vivendo aí dessa pandemia é motivo para uma crônica, porque é um fato do cotidiano. Só que antigamente a crônica não era o fato do dia a dia do cotidiano, do presente. Crônica antes era registros do passado, ou seja, registros históricos. Então veja a primeira diferença. Crônica hoje fala do presente. Crônica antigamente retratava o passado. Essa é a primeira diferença. Segunda diferença que a gente pode observar é que as crônicas antigamente elas eram registros históricos, ou seja, apenas relatos históricos. A gente vai ver alguma coisa até com exemplo, tomando como exemplo a Bíblia, um exemplo de crônica, que tem os livros, são 2 livros de crônicas na Bíblia. Por que chama crônicas? A gente vai falar. Então ela registros históricos antigamente. Hoje a crônica não é um registro histórico, porque quando se fala histórico está falando do passado, mas é um registro do presente, do momento, também não é futuro. A crônica ela se situa no presente, nem no passado, a crônica moderna, viu pessoal? A crônica moderna, a crônica hoje, é que a gente está estudando, que a gente vai ler alguma coisa, é do presente, do atual, momento atual. Então, essa é a principal diferença que a gente vai deixar, correto? Bem, eu trouxe para vocês um exemplo da Bíblia, o primeiro Crônicas, capítulo 29. Eu vou até ler para vocês verem como eram as crônicas. E olha que nós estamos falando de uma crônica de mais de 3.000 anos atrás, né? Quase 3.000 anos atrás.
Veja bem, já existia crônica, já existia há muitos anos, Código de Hammurabi ali, os registros ali na época de Babilônia Antiga, os antigos caldeus, já existiam crônicas. Então, crônica é muito antigo porque é registro histórico. Quando o homem já inventou a escrita e teve esse domínio da escrita, ele já começa também a registrar o passado. Principalmente quando um rei ele vencia um exército. É claro que ele queria que aquilo ficasse registrado. No Antigo Egito, o que ele fazia? Ele fazia as estelas. O que eram as estelas? Estelas eram pedras, porque não tinha o computador como tem hoje. Muitos não dominavam o papel como tem hoje. Então o que eles faziam? Eles registravam em pedras, em argilas, né? Barro, placa de barro igual a telha de casa, barro. E aí eles registravam ali os acontecimentos. Aquilo já eram as crônicas. Olha o exemplo da Bíblia. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Isso está registrado em Crônicas, capítulo 29. Tem o primeiro Crônicas, tem o segundo também. São 2 livros de crônicas na Bíblia. O que são esses livros? São registros históricos dos reis, das conquistas, das batalhas, dos reinos. Então isso era crônica no passado. Só que a nossa aula não é sobre essa crônica do passado, esse registro histórico. A nossa aula é da crônica hoje. O que é a crônica moderna? Como é hoje? A crônica hoje, pessoal, ela tem um olhar para o cotidiano. O que é cotidiano? O dia a dia. Correto? Por exemplo, eu posso fazer uma crônica. Vamos fazer um exemplo. Vamos dizer que eu vou fazer uma crônica sobre passarinhos voando. É um fato do cotidiano. Mas isso pode ser o motivo para uma crônica? Sim, porque a crônica pode ser qualquer temática. Sendo uma temática do dia a dia, qualquer uma. As temáticas da crônica são variadas. Como eu disse, volto a repetir. Às vezes uma queda de uma pessoa, uma viagem, uma festa, um evento, correto? Qualquer temática, qualquer assunto do dia a dia é motivo para uma crônica. Uma outra característica da crônica, que marca a crônica moderna, retrata um olhar pessoal. O que é uma coisa pessoal ou subjetiva? Por exemplo, você faz uma prova lá, aí o professor coloca resposta pessoal, quer dizer, é como você responde aquilo. Em que ano o Brasil se tornou um independente de Portugal? Não é uma resposta pessoal, porque eu não posso colocar uma data, você coloca outra e está certo. Só tem uma resposta certa. Isso é objetivo. 1822, objetivo. Agora, se o professor pergunta o que você achou do processo de independência do Brasil, aí é pessoal. Então, veja, nós vamos comentar isso no próximo slide, mas veja que a crônica tem esse fator interessantíssimo. Quer dizer, a crônica é o olhar pessoal de quem escreve. Ele não é obrigado a relatar aquele acontecimento da forma como foi. A crônica não tem que ser um relato fiel. A crônica é um olhar pessoal, um olhar subjetivo. Eu vou comentar melhor isso no próximo slide ou nos próximos slides. Aí vocês vão entender o que é um olhar pessoal. Vários estilos. A crônica tem vários estilos. Tanto em tipo textual, ela pode ser narrativa, ela pode ser descritiva, que é apresentar características, ela pode ser informativa, ela pode ser de opinião, ela pode ser um texto engraçado, humor, que a gente vai falar mais adiante, ela pode ser um texto sentimental. Então ela tem vários estilos, correto, pessoal? A gente vai falar melhor dessas características mais adiante. Alguém escreveu que o cronista é o poeta dos acontecimentos diários, ou seja, é aquele que tem um olhar e a sensibilidade para o que acontece no dia a dia, porém, sem compromisso com a verdade. Eu acho interessante isso porque às vezes é comum a gente estar dando aula e algum aluno às vezes fala, mas isso pode acontecer? Pessoal,
Na literatura é possível. Não significa que a gente defenda a mentira, claro que não. Não significa que a gente apoie isso aí ou concorde com isso, não. Mas na literatura é comum a pessoa usar de uma situação que às vezes até não existe, misturar realidade com ficção, porque a literatura permite isso. Então é por isso que ele colocou aqui sem compromisso com a verdade. Não é quer dizer que a pessoa é um mentiroso, não é isso. Ele é livre para criar. Ele é livre, por exemplo, para ver um acidente. Eu vou dar o exemplo de um acidente, que geralmente quando a gente fala acidente, aí todo mundo se sensibiliza, né? Mas o cronista, que é quem escreve crônica, ele é livre para ver um acidente e contar do jeito dele, até de uma forma engraçada aquilo ali. Ou às vezes três pessoas presenciam um acidente, as três vão escrever uma crônica sobre aquele acidente, que é o fato do cotidiano. Um conta aquela história de uma forma engraçada, o outro criticando os motoristas e as leis de trânsito, e o outro refletindo sobre a questão da vida, os acidentes, né, que trazem problemas, dificuldades, enfim. Então a gente tem três olhares diferentes. Por isso que diz que não é compromisso com a verdade. Quer dizer, eu não tenho que falar um acidente como se fosse uma notícia. Correto? Entendeu a lógica? Cada um tem um olhar. A gente vai ver isso agora. Pronto. Eu tenho aqui nessa imagem um prédio, por sinal muito bonito, e 4 pessoas observando esse prédio. Correto? Então vamos ver. Observe. As 4 pessoas viram o mesmo fato, quer dizer, a inauguração, a liberação, a construção desse prédio. Certo? Agora, não significa que os 4 vai falar dessa construção do mesmo jeito, cada um tem um olhar. Por exemplo, vamos supor que a primeira pessoa focou o olhar dela no gasto. Quanto gastou para fazer esse prédio? Quanto de dinheiro foi investido? A segunda pessoa focou o olhar dela no sofrimento dos trabalhadores, que pegou lá do chão, da base, até dar o prédio pronto. Quanto sofrimento, às vezes até alguém acidentou, machucou, ficou doente. O segundo olhar. Terceiro olhar, como vai ser admirado? Alguém admirando a beleza, fazer um cartão postal, uma imagem bonita, divulgar a imagem desse prédio. Então, terceiro olhar. Um quarto olhar nós poderíamos dizer de alguém refletindo, por exemplo, da vida humana, a capacidade humana, o homem vencendo desafios e dificuldades. Então são 4 olhares diferentes. Isso é visão subjetiva. Não significa que as 4 pessoas estão no mesmo lugar vendo a mesma coisa, que tem que ter o mesmo olhar. Cada um tem o seu olhar, então cada um tem uma visão subjetiva. Entendeu por que eu disse que às vezes um acidente ela pode ter vários olhares? O fato de um acidente pode ter vários olhares? É isso. Olha outro exemplo. Aqui nós temos uma foto antiga, vamos fazer um olhar sobre uma foto antiga, na época em que as pessoas vinham para as feiras livres, obviamente, venderem os seus produtos, e o transporte era feito na maioria em carros de boi, que talvez alguns conheçam, talvez tenha aluno que nunca viu um carro de boi ao vivo, vamos dizer assim, mas é um olhar. Então, eu olhando para essa foto, eu tenho um pensamento, como era difícil a vida antigamente, como tinha um lado bom também, sem pressa, sem aquele corre-corre. Alguém tem um outro olhar, alguém que está aí, vocês estão aí do outro lado da tela, está olhando essa imagem e vai dizer, mas que atraso, né? O povo naquele tempo era tão assim, atrasado e tudo. Então, nós temos olhares diferentes. Isso é visão subjetiva. E o cronista, veja bem, é a primeira característica da crônica. É um fato do cotidiano e um olhar subjetivo para aquele fato. Em outras palavras, cada cronista pode escrever sobre o mesmo fato, porém com um olhar diferente. Correto? Vamos agora então, pessoal, falar das características da crônica. Mas eu vou dar uma olhada no bate-papo, vamos lá. Tem dúvidas? Lembrando dessa diferença de tempo, mas eu estou atento a isso. Vamos lá?
Então vamos falar das características, né? Então vamos lá, né? Bom, vamos ver as características de uma crônica. Porque, pessoal, quando a gente estuda gênero textual ou texto, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que cada texto tem a sua característica, por isso o gênero. Imagine eu entrar em uma sala, 25, 30 alunos, e eu tratar todos iguais. Usar o mesmo nome para todos. Tratar todos ou a dificuldade de aprender como se todos tivessem que aprender do mesmo jeito ou todos tivessem a mesma facilidade de aprender ou a mesma dificuldade. Não. Cada um tem a sua característica. O texto também é assim. Todo texto tem a sua característica. Então, por que aquele texto é chamado de notícia? Quais são as características dele? Por que romance? Por que conto? Por que crônica? Entendeu? Por que poema? Cada texto tem a sua característica. Então vamos falar das características, como identificar uma crônica. Vamos lá? Primeiro, fato do cotidiano ou um acontecimento do dia a dia. Pode ser uma festa, um acidente, um evento qualquer, uma partida de futebol, por exemplo, um evento, ou uma aula, alguém que tropeça, o uso de redes sociais, a mudança climática, a chuva, enfim. Toda crônica, ela nasce de um fato do cotidiano. Por isso que a crônica moderna, as que usamos hoje em dia, elas retratam o presente. Ninguém faz uma crônica daquilo que passou, porque ela não é histórica mais, mas é do presente, correto? O dia a dia. Ninguém também faz uma crônica como se fosse um romance de ficção lá do futuro. É presente. Crônica é o presente, cotidiano, o agora. É um fato que pode ter sido notícia ou não, um fato que você observa, que muitas pessoas viram ou poucas viram, mas é um fato do cotidiano. Por exemplo, a nossa aula agora é um fato do cotidiano, é um acontecimento agora, nossa aula virtual pode ser motivo para uma crônica. Segunda característica. A segunda característica que nós vamos observar aqui é a visão subjetiva. Lembra do slide aqui que eu falei? Vou voltar para vocês lembrarem. Lembra do slide aqui? Cada pessoa, são 4 pessoas e cada uma tem uma visão. Isso é visão subjetiva. É a forma como a pessoa enxerga aquele fato. Por isso que alguém diz que não tem, sem o compromisso com a verdade, quer dizer, ele não tem que escrever do jeitinho que foi. Por exemplo, eu presenciei ali, vamos dizer, um evento, eu não tenho que escrever sobre aquele evento do jeitinho que ele aconteceu, claro que não. Eu posso mudar. Eu vou dar um exemplo para vocês, uma vez, uma crônica, não uma vez, não, uma crônica de Antônio Prata, que é um escritor paulistano, São Paulo. Alguém chegou entregando convite para uma festa, e a moça que entregava convite para a festa, para uma determinada festa, né, estava divulgando aquela festa, tal, e ela disse, essa festa vai mudar a sua vida. Olha o que ele faz. A partir dessa fala, veja bem, a partir dessa fala, Antônio Prata, ele vai escrever a crônica dizendo, quem falou que eu quero mudar a minha vida? Quem disse que a minha vida é ruim? Aí ele vai começar a refletir na crônica dele, que as pessoas falam de mudar de vida, mas quem falou que a vida é ruim para as pessoas? Então, é a visão dele. Alguém que receberia o mesmo convite poderia também fazer o seguinte, fazer o quê? Dizer, a festa realmente mudou, eu fui lá, eu tive um encontro, eu conheci uma determinada pessoa. Então, cada um teria uma visão diferente daquela festa. Por isso a visão subjetiva é como o cronista, que quem escreve crônica é chamado de cronista, quem escreve poema, poeta ou poetisa, quem escreve conto, contista, quem escreve romance, romancista, quem escreve crônica, cronista. Então a gente falando cronista já sabe que é quem escreve a crônica. É a forma como ele enxerga e como ele escreve sobre aquele fato.
Dois detalhes: não tem que ser um relato fiel do ocorrido, porque a crônica você tem liberdade para criar e recriar, e você pode recriar a situação. Isso é uma permissão literária, quer dizer, Fernando Sabino, nós vamos ver essa crônica, ele escreve uma crônica, a última crônica, ele vê uma família, um botequim, que vamos chamar de lanchonete hoje, a menina comendo um pedaço de bolo, o pai e a mãe ali, tudo bem. O que ele cria a situação? Ele viu aquilo ali, viu, a família na lanchonete, a criança comendo, normal. O que ele cria? Ele cria uma situação em que a família está ali comemorando o aniversário da menina. Uma família pobre, que não tinha condições de fazer uma festa, mas para não deixar a data passar, segundo ele, vai lá e comemora o aniversário da criança num botequim ou numa lanchonete. E tem toda uma questão. Isso aí quer dizer, foi isso mesmo que aconteceu? Não, mas ele tem permissão literária para recriar a situação. Entendeu a lógica, pessoal? Por isso que chama visão subjetiva. Correto, pessoal? Qualquer dúvida, lá no bate-papo. Tom da crônica. Eu vou mudando de lugar aqui, de vez em quando eu tenho que estar saindo dos lugares para não ficar na frente. Vamos lá então. Tom da crônica. Esse é um outro elemento fundamental na crônica. A crônica ela recebe um tom. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que é um tom? É o efeito. Esse exemplo eu até usei na nossa videoaula com slide. Por exemplo, se eu pedir 3 pessoas para cantarem determinada música, não significa que as 3 têm que cantar igualzinho. Alguém pode ali querer enfeitar, colocar uma tonalidade mais alta, quer dizer, uma voz mais aguda, mais grave. Alguém pode dar aquele arrastado na voz, alguém pode cantar mais rápido. Ele vai criar um estilo para aquela música, correto? Uma receita, você pega uma receita ali na internet, você vai fazer aquele prato. Mas ali você acrescenta, coloca mais algum elemento ali, tira alguma coisa, troca por outra, quer dizer, você criou um tempero próprio ali, para aquilo lá. Não significa que você tem que seguir ao pé da letra ali, às vezes você pode diminuir a quantidade de sal, aumentar um pouquinho a quantidade de açúcar, enfim. Você está fazendo o quê? Está dando o seu efeito naquela receita. Pintura, quadro, tela, né? Às vezes você vai pintar uma natureza, alguém pinta aquela natureza ali com um verde mais escuro, outro com um verde mais claro, um verde mais cinzentado, as folhas caindo. Você deu o efeito, né? A tinta, você fez as misturas de tinta, não é porque é marrom, tem que ser só um marrom. Você dá um efeito, um marrom mais claro, um marrom mais escuro, um marrom mais avermelhado, enfim, você deu um efeito. A crônica também é assim, eu vejo um fato do cotidiano e eu crio um efeito. Aí eu volto no exemplo do acidente. Lembra que eu falei do acidente? Acidente geralmente está associado à tristeza, mas alguém pode escrever uma crônica sobre um acidente dando um efeito engraçado. Quais são os tons da crônica ou efeito? 4, estão marcados aqui pelo hashtag, né, o joguinho da velha. Humor, que é um texto engraçado, correto? Lirismo, que é sentimental. Reflexivo, reflexão, pensar sobre aquilo. Ou irônico, crítica. Vou usar o exemplo do acidente, que aí eu vou falar dos 4 exemplos. Um texto com um acidente, fato do cotidiano, um acidente, fazer uma crônica. Humor, contar aquele acidente de uma forma engraçada. Graças a Deus não teve grandes prejuízos, mas foi uma coisa engraçada. Quer dizer, deu um tom de humor. Lirismo, sentimental. Quer dizer, retratou a sensibilidade de algumas pessoas ali. Aquele acidente fez as pessoas pensarem mais, agirem diferente, se aproximarem de outras que estavam distantes. Lirismo. Reflexivo, refletir sobre imprudência na estrada, naquele acidente, refletir sobre o descaso das autoridades. E também irônico, que é criticar o quê? Criticar o poder público que não está cuidando das estradas, criticar os motoristas pelo excesso de velocidade. Então, com o mesmo fato que foi acidente, eu dei vários tons para a crônica. Entendeu? Vários efeitos. Isso é o tom da crônica. Muito bem. Arthur comentou aqui as características da crônica no bate-papo.
É isso mesmo, Arthur. Muito bem comentado. Bacana, viu? Muito bom. Escolha livre, correto. Você é livre para criar qualquer fato do cotidiano. Não são vários. Escolha um, mas pode ser qualquer. Muito bem. Não precisa ser do jeito que contou. Muito bem, Arthur. E é um fato do cotidiano, ou seja, um acontecimento do dia a dia. Muito bem. Vamos ver o próximo agora, Arthur. Falamos então. Fato do cotidiano, da origem à crônica. Visão subjetiva é como a pessoa enxerga, que é o que ele chama de escolha livre. O terceiro que vimos é o tom, é o efeito que você dá àquele texto, se vai ser engraçado, se vai ser sentimental, se vai ser reflexivo, é o efeito que você dá. Vemos agora o tipo textual. Tem 4 tipos textuais. Ou seja, quando eu escrevo qualquer texto, eu tenho 4 tipos. Ou eu faço a narração, que é contar uma história, correto? Ou descrição, que é apresentar características. Por exemplo, vou descrever um celular. Ele é assim, a tela dele é desse tamanho, ele tem tantas câmeras, ele é assim. Estou descrevendo. Dissertação. Teve um errinho aqui na escrita dissertação, tirar um E, sobrou um E. Dissertação é um texto de opinião, que apresenta opinião. Informação ou injuntivo serve para informar, informação. Injuntivo, instruir. O que é um texto injuntivo, professor? Só para lembrar, a receita é um texto injuntivo, porque ensina a fazer algo. A regra de um jogo, o manual de instrução é injuntivo, porque ensina a fazer algo. Correto? E aí, por que esses 4 tipos textuais? Porque a crônica pode ter os 4. Predominando um, pode ter um só, pode ter 2, pode ter vários. Então a crônica ela se serve de todos os tipos textuais. No conto, por exemplo, quem predomina sempre? Qual é o mais? Conto e romance. Narração. Na crônica não, a crônica não precisa ser só narração, ela pode ser descrição, dissertação, informação. Correto, pessoal? E por último, vamos falar de uma outra característica que é a linguagem. Bom, a crônica é um texto do dia a dia, correto? A crônica retrata fato do cotidiano. Então, é adequado que a linguagem predominante seja uma linguagem informal. Claro, pessoal, todo texto tem linguagem formal. Claro, é óbvio que sim, né? Por mais, vamos dizer, sem estudo que a pessoa seja, ela faz um texto, vamos dizer aí, tem pouco estudo, mas ela escreve um texto, mas em algum momento ela usa elementos da linguagem formal, isso aí não resta dúvida. Predomina, porém, na crônica o informal. Por quê? Porque a crônica é um texto dinâmico, é um texto do dia a dia, né, do momento. Então é natural que a gente retrata a vida no momento. Imagine você em uma rede social escrevendo palavras difíceis, não usa abreviação, não, em nenhum momento você usa gíria. Fica estranho, não fica? Nas redes sociais fica, porque lá é um espaço mais dinâmico. Você pode abreviar palavras, você pode usar gírias, você pode reduzir palavras, você pode evitar, às vezes, não conjugar corretamente. Na rede social tudo bem. A crônica ela permite que você use a linguagem, não é também escrever de qualquer jeito, viu, pessoal? Mas é escrever numa linguagem mais informal, porque ela é do dia a dia, porque ela é dinâmica. Então, a linguagem da crônica, claro, que predomina, estamos falando de predomínio, é a que mais sobressai, a que mais destaca é a linguagem informal. Correto, pessoal? Por isso, para fechar nossas características, a crônica é um texto breve. O romance, ele pode passar de um dia para o outro, de uma semana para outra, de um mês para outro. O conto pode começar em um dia e terminar no outro ou no outro. A crônica não. A crônica ela é um texto breve, quer dizer, ela acontece num breve espaço de tempo. É como se fosse só no hoje. Correto? Observe. Você vai encontrar uma crônica que falou de quinta à tarde, sexta de manhã. Mas foi breve, porque passou de um dia para outro, mas não deu aquele espaço grande, 24 horas, ou mais que isso. Observe que a crônica ela é um texto breve, porque ela é um curto espaço de tempo. Ou seja, ela retrata o agora. Então, se ela retrata o agora,
Não tem sentido você fazer como um romance que vai passando de um dia para outro e continua amanhã e depois e depois. Por quê? Porque ela é breve. Amanhã é um outro dia, amanhã é um outro olhar, amanhã é um outro fato que vai dar origem à crônica. Então a crônica de hoje é para o agora. Amanhã, se alguém escrever outra crônica a partir de um outro fato, com uma outra visão. Então o que eu quero dizer para vocês é que a crônica é breve, é curta, correto? Tanto na extensão do texto ela é curta, quanto também no tempo que ela retrata. Não estamos falando curta só no sentido de um texto de 10 linhas, não é só nesse sentido. É no sentido da história dela, a história que começa e termina logo, entendeu? É algo que acontece, começa e já termina logo. Por quê? Porque é breve, porque a crônica é aquilo. Alguns chamam a crônica de um gênero fugaz, um gênero efêmero. O que significa essas palavras? Passageiro, é rápido. Eu leio crônica escrita por Machado de Assis há mais de 100 anos atrás. Eu leio crônicas escritas por Joaquim Manuel de Macedo há 150 anos ou 160 anos atrás. Porém, foi daquele momento. Ela retratou aquele momento. Para os dias de hoje, é um outro momento, é uma outra crônica, entendeu? A gente lê crônica do passado porque os textos são guardados, mas aquela crônica serviu para aquele momento. Hoje a gente lê como característica, exemplo de texto, atividade, tudo bem, mas ela serviu para aquele momento. Para hoje, é a crônica de hoje. Amanhã é uma nova crônica, um novo dia, por isso que a gente fala que crônica tem a ver com tempo, porém um tempo curto, um tempo breve. Entendeu a lógica? Se tiver dúvida quanto a isso, pergunta, tá, pessoal? Nós vamos ver alguns exemplos de crônica e depois, se tiver alguma dúvida, é só perguntar, a gente vai ver. Se vocês não conseguirem ler, eu vou ler para vocês. Se não conseguirem, só acompanhe a leitura mesmo, o áudio da leitura, correto? Vamos lá então? Vamos lá então. A última crônica de Fernando Sabino foi aquela que eu já falei, que Fernando Sabino conta a história de um casal que está, na visão dele, claro, o casal está em um botequim, uma espécie de lanchonete, um bar, lanchonete, hoje, né, da nossa época, e está lá servindo-se de um bolo e ele cria a situação como se estivesse comemorando o aniversário da menina. Veja lá, ao fundo do botequim, um casal acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelho. A compostura da humildade, na contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos, que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Bem, espera-se que pessoas que estão em um botequim, como ele também estava, o cronista, estão ali para matar a fome, alimentar alguma coisa, enfim, né? Agora, uma coisa vale a pena chamar a atenção. É claro, eu não vou ler a crônica inteira, fica muito extensa, mas é interessante, depois vocês podem estar lendo. A última crônica de Fernando Sabino, ele fala que pede um pedaço de bolo, conta o dinheiro primeiro, vou resumir, pede um pedaço de bolo retangular, e leva para a menina, aí a mãe mexe na bolsa, coloca uma velinha em cima, o pai acende aquela vela, tudo com um sentimentalismo muito bacana, e ele observando ali. E aí ele vai... e aí canta parabéns, a menina sopra a vela e depois pega, a mãe tira a velinha, ela vai comer o bolo, enfim, é essa situação. Aí o pai alegre, mas de repente ele olha para o cronista, ele fica meio com vergonha, mas depois ele abaixa a cabeça, aí ele levanta a cabeça e abre aquele sorriso. E aí ele sorri também, devolve o sorriso e diz assim: eu quereria minha última crônica, que fosse pura como aquele sorriso. Quer dizer, será que a família estava ali comemorando aniversário? Não. Mas é uma situação da crônica, é uma visão subjetiva. Entendeu a lógica então, pessoal? Nesse caso aqui é uma crônica narrativa,
narra o tom dessa crônica, se lermos todas. É lirismo, porque tem o sentimento, não é humor que não é engraçado, é reflexivo também que nos leva a refletir sobre a vida. Não é crítico ou irônico, porque não está criticando a família. Correto, pessoal? É um caso de burro de Machado de Assis. Deixa eu baixar um pouquinho, gastar um lugarzinho para mim aqui. Machado de Assis, ele cria essa crônica. Machado de Assis, século XIX, final do século XIX, início do século XX, aqui vai falar de uma época, né, um lugar que ainda não havia os automóveis, o Rio de Janeiro, havia os bondes puxados a animal, puxados a cavalos, a burros, os bondes, né, não bonde também elétrico, mas o bonde puxado a animal. E qual foi o fato que deu origem a essa crônica? É um animal que está ali para morrer, um burro, um animal que está ali próximo à morte, foi abandonado, ele foi deixado ali, doente, machucado, e que está ali próximo de morrer. E alguns grupos de pessoas ali curiosos olhando aquele animal, e aí Machado de Assis ele cria uma crônica super interessante. Por quê? Porque ele cria uma situação como se o burro tivesse ali nos últimos momentos da vida dele, pensando sobre o que ele fez ou o que ele não fez para estar ali abandonado, esquecido daquela forma. Aí ele avalia, ele critica a sociedade humana, que às vezes não valoriza as pessoas, enquanto as pessoas estão saudáveis, fortes, servindo, elas têm valor, quando não tem, joga fora. E ele faz essa análise a partir do caso do burro. Super interessante essa crônica também. Veja lá. Quinta à tarde, pouco mais das 3 horas, vi uma coisa tão interessante que eu determinei logo começar por ela esta crônica. Agora, porém, no momento de pegar na pena, veja, é bem antiga essa crônica, receio achar no leitor o menor gosto que eu para o espetáculo, que lhe parecerá vulgar e porventura torpe. Revela a importância. Os gostos não são iguais. Entre a grade do jardim na Praça 15 de Novembro e o lugar onde era o antigo passadiço ao pé dos trilhos do bonde, estava um burro deitado. O lugar não era próprio para remanso de burro, donde concluí que não estava deitado, mas caído. Instantes depois, vimos, eu ia com um amigo, então ele é o narrador personagem, vimos o burro levantar a cabeça e meio corpo. Os ossos furavam-lhe a pele. Os olhos meio mortos fechavam-se de quando em quando. O infeliz cabeceava, mas tão frouxamente que parecia estar próximo do fim. E aí ele termina a crônica dizendo que de fato morreu. Mas aí assim, isso aqui é interessante. Ele cria uma situação em que o animal, o burro, ele a partir daí vai começar a refletir por que ele estaria ali, né? O que foi que ele fez? Qual foi o crime que ele cometeu para ele estar ali tão abandonado, tão esquecido, tão desprezado? Então, é a visão dele. Alguém poderia ver aquele animal ali morrendo e fazer uma crônica, por exemplo, dizendo do maltrato a animais. Alguém poderia dizer, ver aquilo ali e tratar de uma forma natural, seja um animal que está morrendo e nada mais que isso. Então, cada um tem um olhar. O olhar de Machado de Assis nessa crônica, ou a visão subjetiva, a visão pessoal dele mesmo, é que o burro está ali fazendo um exame de consciência. Correto, pessoal? Aqui nós temos uma crônica mais atual, por exemplo, a primeira de Fernando Sabino, deve ter aí uns 30, 40, uns 50 anos atrás, vamos dizer. Essa de Machado de Assis é o final do século XIX, né? Portanto, final do século XIX, início do século XX, 1890, por aí. E essa agora nós estamos falando de um escritor contemporâneo, dos nossos dias, Antônio Prata, né? Já vai trazer agora o chuveiro elétrico, que não é, a primeira falou o botequim, uma coisa mais de 50 anos atrás, 40. A outra falou do bonde, puxando animais, que era lá do século XIX, início do século XX. Agora o chuveiro elétrico, que são dos nossos dias. Antônio Prata, ele vai escrever uma crônica a partir de um fato cotidiano. Qual é o fato? Usar um chuveiro. Ou outros aparelhos, como geladeira, ferro, que faz parte, aparelhos eletrônicos, faz parte do nosso dia a dia. E aí ele vai refletir sobre essa questão. Será que a reflexão sobre
eu preciso disso para eu ser feliz, ou a minha felicidade está nesses aparelhos, no uso deles, na comodidade, na facilidade que eles trazem? Vamos lá? Felicidade sim. Vivi por 34 anos sob o jugo do chuveiro elétrico. Ah, lastimável evento. Já gastei mais de uma crônica amaldiçoando seus fabricantes. Homens maus, que ganham a vida propagando a falácia da temperatura com pressão, quando bem sabemos que na gélida realidade dos azulejos, ou a água sai abundante e fria, ou é um friozinho minguando escaldante sobre a qual nos encolhemos corcuto no Saara e os pés na Patagônia, sonhando com um dia que, libertos das inúteis correntes de elétrons, alcançaremos a terra prometida do aquecimento central. Ou seja, ele está, digamos aqui, criticando, né, que os vendedores de chuveiro prometem o aquecimento, aquele banho mais quente, mas que na verdade não é isso que acontece. Então certamente ele está vivendo um dia, ele está tomando banho em um dia frio e que de fato o chuveiro não consegue completamente aquecer o seu corpo. Então essa é a ideia que Antônio Prata está. E ele vai falar também de outros aparelhos. Mas é interessante, isso é felicidade, a gente vive nessa ilusão. Ele vai tratar um pouquinho disso. É uma crônica reflexiva e irônica. Correto, pessoal? Então é isso. Então a gente pode observar, nós vimos aí 3 crônicas, e nessas 3 crônicas nós podemos observar um fato do cotidiano. Na época de Fernando Sabino, fato do cotidiano. Alguém, um botequim comendo bolo. Segundo o caso de burro, um animal ali doente, né, desnutrido, morrendo. Terceira, o uso de um chuveiro. Todo fato do cotidiano. Vamos ver a visão de cada um. Visão em Fernando Sabino, a última crônica. Qual a visão subjetiva? A visão de que aquele povo está ali para comemorar aniversário. Era isso mesmo? Não, mas ele criou essa visão. Um caso de burro, Machado de Assis. Qual é a visão? A visão de que o burro está ali fazendo exame de consciência. Será que ele merecia estar ali abandonado como ele está? Visão em Antônio Prata, felicidade sim. Qual a visão subjetiva? Visão de que nós somos iludidos pelo chuveiro, muitas vezes iludidos pelas invenções como o chuveiro, de que de fato ele vai nos aquecer. Vamos lá. A última crônica, Fernando Sabino. Narração. Correto? Nós temos uma narração contando a história da família. Qual é o tom? Lirismo, sentimental, e também reflexivo, reflete sobre a vida. Em Machado de Assis, reflexivo, porque o burro faz essa reflexão, simbolizando a reflexão sobre a vida humana, e irônico, porque critica a sociedade que abandona, que despreza, tem preconceito. Visão ou a estrutura em Antônio Prata. Aqui não é uma estrutura predominante narrativa, mas sim é uma estrutura informativa, tem a parte informativa, e tem também descritiva, que ele descreve o ambiente, descreve o invento, o chuveiro, descritiva, informativa. Pode ter mais de uma? Pode. Outra coisa, que para poder encerrarmos aqui, o tom da crônica aqui em Antônio Prata. Humor, mais adiante vai ter alguns elementos de humor. Irônico, porque critica isso aí, e reflexivo. Veja que tem 3 tons. Ah, mas num tom só? Não. Pode ter um só, pode ter 2, com um predominando, pode ter 3, pode ter até os 4 numa mesma crônica. Aí vai da visão ou da escolha do cronista. Resumindo, para nós encerrarmos, pessoal, no bate-papo eu não vi ninguém perguntando nada, se tiver ainda dá tempo de perguntar. O que é crônica moderna, então? Fato do cotidiano, qualquer acontecimento do dia a dia é motivo para uma crônica. Visão subjetiva, o cronista é livre, tem liberdade para enxergar e escrever do jeito que ele quer que ele enxerga. Tom da crônica, humor, engraçado, lirismo, sentimental, reflexivo, refletir, irônico, criticar, é o tom, é o estilo, é o efeito que eu dou para aquele texto. Tipos textuais, qual tipo textual que eu posso usar?
o que eu preferi. Um dos quatro pode ser narração, contar uma história, a crônica pode contar uma história. Descrição, ou descrição, perdão, descrição é outra coisa. Descrição é uma pessoa discreta, uma pessoa que não aparece. Descrição. Descrição é descrever, tá? Foi eu que errei, desculpa. Descrição, apresentar características. Dissertação, opinião. Ou informação, que é informar ou ensinar a fazer algo. A linguagem da crônica é predominante informal. E o texto é breve e dinâmico. Ou seja, a crônica é do presente, então não é algo que já aconteceu, que vai atravessar hoje, passar para amanhã e depois, num espaço de tempo grande. É um espaço de tempo curto, porque ele é dinâmico. Ok, pessoal, vamos aumentar aqui a tela. Qualquer dúvida, comentar também. Então Deus abençoe vocês, que Deus possa continuar nos ajudando, nos protegendo, nos abençoando. Deus abençoe. Nós vamos encerrar e até a próxima, se Deus quiser.